Estamos de volta com CDL Entrevista, Dr. Walter Monerá. Dr. Walter, no último bloco nós terminamos falando da última gestão do Manuel Alves. Sim. A posterior foi o Ademir Antunes, que era vice do Manuel, assumiu o Ademir da Lojas Nippon, um homem maravilhoso, certo, determinado, amigo nosso, né, doutor Walter? Isso, um gentleman. É verdade, gosta muito de uma festa. É, exatamente. Ele, Dona Ângela. Exatamente. E depois veio o presidente Joaquim. Que era o vice do Ademir. Exatamente, ficou 4 anos e agora... E aí, mas antes dessa história ser contada assim, minuciosamente, o Ademir teve como vice o Joaquim, Joaquim foi a presidente. Exatamente. Na gestão do Joaquim, o seu Itamar Torres Manso foi o vice no primeiro mandato e eu tive a honra de ser o vice no segundo mandato, né? Exatamente. Mas o que o senhor contaria para a gente da gestão do Ademir? O que o senhor acha que marcou a gestão? Muito boa. Foi onde eu entrei na CDL, na gestão do Ademir. O Ademir deu continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado pelo senhor Manuel, com muita competência. Ele é um cavalheiro, um gentleman, muito fácil de se lidar e sem problema nenhum. A coisa fluiu, né? Entendeu? Foi quando houve a renovação. Porque, na verdade, eu entrei, o Luiz CDL tem uma entrou. estrutura administrativa já montada, então não fica muito difícil, né? O presidente tem que entrar com novas ideias. Isso cabe ao presidente, não é verdade? É verdade. E a gente tocar. E deu uma liga boa, Joaquim com Ademir, né? Deu, exatamente. Depois entrou Joaquim, que é novo, dinâmico, entendeu? Tem o sistema dele de administração, também correu muito bem. E agora espero que a nova gestão, o presidente Fabiano Gonçalves, um jovem de 37 anos. É verdade. Espero que a coisa progrida mais ainda. Para mim é uma honra poder contar com o senhor, né? Com certeza. Aí como guardião dos presidentes. Espero que você continue contando. Certamente. Doutor Walter, mas eu lembro-me de uma situação que o Joaquim fez. Até eu me lembro que o Ademir comentou com ele e que eu achei uma atitude muito honrosa por parte tanto do Ademir quanto do Joaquim, foi na gestão do Joaquim, que foi fazer uma homenagem aos ex-presidentes, muitos deles já bem idosos, né? Exatamente. E eles então tiveram essa honra de receber a homenagem ainda em vida, né? O senhor Manuel Alves, o Joaquim foi iniciativa do Joaquim, no início do mandato dele, de colocar o nome do prédio Edifício Manuel Alves. A nossa sede atual, né? Ele já estava doente nessa época, ele se emocionou muito. Ele conseguiu ver o prédio com o nome dele, doutor Walter? Viu, parou na porta do prédio. Que já foi naquele estágio da doença já bem avançado. Estava no estágio muito adiantado, mas ele veio do Rio, do hospital. E o senhor que o levava, exatamente, eu ia sempre lá com ele. Eu, quando o Júnior tinha compromisso com a loja. E eu atravessava com ele para o Rio quando era possível, entendeu? Mas ele chegou a ver o prédio. Ele viu. Viu. E as salas todas têm o nome dos ex-presidentes. Dos ex-presidentes. Né? Carlos Kisser, Durvaldo Carmo Coelho, Newton Fernandes Gouveia. Seu Oscar de Menezes. Oscar de Menezes, José Dona Maciel, Alberto Guechon, é o nome do auditório. É verdade. Procuramos fazer uma homenagem aos ex-presidentes. E isso é muito honroso, porque geralmente as pessoas são homenageadas pós-morte. É verdade. E não tem essa glória de ter visto seu nome reconhecido. Exatamente. E essa foi uma virtude que o Joaquim conseguiu aí emplacar, que nós ficamos muito felizes com isso, né, doutor Walter? E eles também. E outra questão foi que na gestão do Joaquim, já no segundo mandato, entrou pessoas mais novas do que eu. Eu já me considerava novo para a CDL, né? Mas aí veio o Rodrigo Diuana com 21 anos, na flor da idade. A diretoria renovada, né? Tem que renovar. Renovada, né? É preciso renovar. Veio o Maurício, o Zarif na minha gestão ainda, veio o Rodrigo Diuana. Para dar continuidade, né? Porque as pessoas não são eternas, né? Não são. Exatamente, tem que renovar mesmo. E o senhor nessa trajetória de CDL, já que a história já foi contada, como que o senhor vê hoje a CDL nessa atual conjuntura do comércio? O momento não é fácil, né, Fábio? Houve uma série de modificações e a CDL hoje tem que se reinventar. É verdade. Não só de Niterói, né, doutor Walter? Todas as CDLs, né? Porque a principal fonte de renda da CDL era a consulta de cheques. Pouquíssimas pessoas hoje usam cheque. Então, cartão de crédito definitivamente liquidou com essas pretensões. Então a CDL hoje ela tem que se reinventar, tem que ter um departamento comercial muito competente, com todas elas. Parcerias fortes. Para poder sobreviver, caso contrário não tem como. E aí eu quero até fazer uma propaganda, porque a própria TV Mais está no nosso prédio, né, já é fruto de uma negociação. Nós fomos guindados com essa possibilidade de fazer um contrato com a TV Mais,
que ocupa metade do 8º andar. Que era um andar que não tinha tanta utilidade para a gente. Isso agrega valor para a CDL. Com certeza. Isso é muito importante. E agora teremos a nossa loja lá de baixo. O Sebrae lá embaixo também. A loja do Sebrae, em primeira mão para vocês que estão nos assistindo. O Sebrae vai estar conosco, trabalhando aí para desenvolver os empresários de Niterói. E o senhor vê o comércio hoje, a pessoa que quer ser comerciante, o jovem que quer entrar por essa carreira. Como o senhor definiria? São os heróis da resistência. Não é verdade? Um excelente termo, doutor Walter, herói. Da resistência, porque não é fácil ser comerciante. Com certeza. A gente vê a luta das pessoas por... A carga tributária é violenta, é muito difícil o cara sobreviver. As exigências do governo, a cada dia surge uma nova exigência. Eu tenho conversado com comerciantes da região oceânica, as pessoas estão desesperadas com esse sistema novo aí. Da substituição tributária, exatamente, né? Eles até hoje não conseguiram nem sequer entender. Fica difícil até de você mensurar o quanto você tem que pagar. É muito difícil. Então, e quem está sofrendo também são os contadores, né, doutor Walter? Então você vê firmas abrindo hoje, dura 6 meses e fecha. É verdade. É muito complicado. E a gente aqui vive muito isso, né, doutor Walter? Muito. Um turnover enorme de associados. Você vai ver, é porque encerraram a atividade, entendeu? Não é porque a CDL deixou de prestar um bom serviço, é porque encerraram as atividades mesmo. A situação não está fácil. E hoje o atual quadro de funcionários, teve que haver também um enxugamento por conta dessa... O Joaquim, quando tomou posse, há 4 anos atrás, nós tínhamos 55 funcionários. Hoje nós temos 37 funcionários. E sem perder qualidade, né? E houve um investimento também em tecnologia, né? Exatamente. Não só em tecnologia, mas chega um ponto que você não tem como mais reduzir. Porque senão daqui a pouco compromete o dia a dia da entidade. Começa a comprometer o serviço, entendeu? Então, mas isso é um caso específico da CDL de Niterói ou isso... Todas as CDLs. Todas as CDLs. Todas as CDLs passam pelo mesmo problema. Todas. Algumas já até encerraram a atividade, né, doutor Walter? Até encerraram a atividade. Se não tiver uma estrutura, não aguenta. É impossível aguentar. Doutor Walter, mas esse movimento do cooperativismo, do associativismo, como que o senhor, como um tributarista, como um jurista, como o senhor definiria esse movimento? Olha, é complicado isso, né, Fabiano? Dizer alguma coisa nesse sentido. O senhor acha que é importante esse associativismo? No passado, isso foi o que gerou a CDL, porque a CDL foi criada por isso, né? Os comerciantes se uniram porque precisavam vender. Exatamente. Hoje em dia está o problema. A CDL, quando eu digo que tem que se reinventar, porque o comércio hoje é muito exigente. Ele só se associa à CDL, entendeu? Se ele for utilizar os serviços da CDL. Então não é mais a visão do associado, é do cliente, né? Nós tivemos um presidente outrora que imaginou criar um quadro de associado, colaborador. Isso não existe. Ele é objetivo. Ele só vai continuar sendo associado se ele estiver usufruindo algum serviço da CDL. Mas isso não é nenhum privilégio da CDL. Os clubes hoje estão passando pelo mesmo problema. Exatamente. Porque se a pessoa não usa o clube, ela se vê no direito de já não uso, vou ficar pagando isso sem usar, vou lá e cancelo o meu título. Exatamente. Né? E as instituições hoje que dependem de verba própria para poder sobreviver, estão passando por muita dificuldade, né, doutor? Todos os clubes, né, estão vivendo esse drama também. Doutor, eu queria mudar só um pouquinho da pauta, a questão do foco, melhor dizendo, a questão da justiça, né? O senhor como advogado. Hoje em dia a CDL recebe uma gama de ações contra ela. Vamos falar da indústria do dano moral, não é verdade? Sim, é um ponto problemático que a gente está tocando. A defesa do consumidor foi uma coisa muito bem elaborada, mas ele é mal utilizado. Né? Sim. Por pessoas inescrupulosas. Tem pessoas que inventam uma história para poder entrar com... E nós somos vítimas disso. Que apesar de nós estarmos interligados em rede nacional, nós não temos responsabilidade sobre determinados registros. Vou dar um exemplo. Um banco que está afiliado à Associação Comercial de São Paulo, uma pessoa entra com uma ação contra um banco qualquer e coloca a CDL Niterói como... no litígio, tá entendendo? Então você tem que defender. E às vezes nós somos condenados injustamente. Certo. Entendeu? A gente prova que o registro não é nosso, que a responsabilidade não é nossa, mas tem juízes que entendem que nós somos solidários na responsabilidade. Mas o senhor... muita quantidade de ação. Mas os juízes hoje,
já há um entendimento melhor nessa questão do danos morais, né, acontece, você sabe, Fabiano, a justiça hoje... É um ponto polêmico que a gente está tocando. Eu estou tocando na ferida. Para chegar na mão do juiz é complicado. Sim. Entendeu? O juiz togado. Certo. E geralmente ele já recebe a sentença pronta do juiz leigo. Certo. Hoje a justiça, o juizado especial, é todo tocado pelo juiz leigo, entendeu? Certo. Então, para chegar na mão do juiz, ele vem com a sentença, ele vai confirmar ou não. Entendi. Um acúmulo gigantesco de processos, o que acontece? E geralmente ele endossa o que o juiz leigo fez, certo. Que são estudantes da escola de magistratura, não são os juízes. E o senhor, como advogado, o senhor acha que isso daí prejudica o julgamento? Eu acho que sim, muitas vezes tem juízes leigos, a gente não pode cometer injustiça, que tem muita clarividência em torno disso. Certo. Da responsabilidade de cada CDL, de cada SPC. Mas tem outros que não, entendeu? Então você não pode julgar todos, não é assim. Tem alguns até que entendem bastante da coisa. Doutor Walter, o senhor mineiro veio para Niterói, isso. Casado com a dona Marília, 48 anos. Nunca mais esquecerei o nome de dona Marília, porque é o nome da minha mãe. Exatamente. Né? Naquela ocasião, quando nós estivemos lá em casa, a gente conversou. Nós temos três filhos, eu tenho o Alexandre, que é o mais velho. Que é da justiça, né? Minha filha, eu tenho uma filha que era no meio, a Denise, que faleceu num acidente de automóvel, e tem a Adriana, entendeu? Que tem da sua idade. 37. Da sua idade, exatamente. Já tem 3 netos, já tem neto com 22 anos. É mesmo, doutor? E tem depois a Paula, que fez 18, e tem uma de 10 aninhos, que é a Júlia. Que inclusive é flamenguista. É flamenguista, lamentavelmente, nem todo mundo Não, mas ela sabe escolher, porque o pai é flamenguista. Exatamente. Então a menininha contrariou o avô, que é tricolor doente. Exatamente. Doutor Walter, queria fazer perguntas rápidas para que o senhor possa responder. Família. O que seria família para o senhor? Tudo na minha vida. Tudo para o senhor? Mas eu estou casado há 48 anos. Eu amo a minha mulher. Que declaração de amor. Isso é um gesto de amor e carinho, é porque ele está gravando e ele está fazendo... Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? É verdade. Hoje casa se descasa com uma facilidade inacreditável. Mas ficou registrado, a dona Marília vai guardar isso de lembrança. Eu namorei minha esposa 7 anos e estamos 48 anos casados. Você faz a conta 55 anos juntos. Exatamente. Casaria novamente? Com a mesma mulher? Exatamente. Que maravilha. Política. Só ela que ia me aturar. Política, doutor Walter. Política é um negócio complicado, né, Fabio? Complicado. É complicado. Olha, eu tenho tristeza da nossa política, sinceramente. Quando eu vejo que a gente trabalha honestamente, entendeu? Para ganhar o nosso salário, com toda honestidade, e vejo tanta falcatrua, realmente desanima de ser honesto. CDL. Meu trabalho, minha vida, né? Niterói. Eu adoro Niterói. Adoro. Com todos os defeitos, entendeu? Como mineiro, o senhor ama Niterói. Eu gosto muito de Niterói. O que o senhor precisa melhorar? Se o senhor olhasse para o senhor e falasse assim, eu vou melhorar nisso, o que o senhor acha que precisaria melhorar? Se eu viver 100 anos, eu vou procurar sempre melhorar. Em que? Em tudo. Em tudo? Tudo. Qual seria a maior virtude de Walter Monerá? Trabalho, dedicação, amor à família. Futuro? Eu estou numa idade bastante razoável, né? Eu espero viver bastante tempo trabalhando. E vida? Vivo o trabalho, né, Fabiano? Não tem tempo, sai de manhã cedo, volta à noite. Doutor Walter, quero agradecer o senhor. Foi um prazer estar com o senhor aqui no nosso programa. E CDL Entrevista volta na próxima semana trazendo um convidado especial.